ver o feminismo política e são injustas e excludentes, como historicamente tem sido no nosso país. Bem-vindas a todas as mulheres que participam no novo curso das trilhas feministas nas políticas públicas. Bem-vinda, mulheres, às nossas trilhas feministas nas políticas públicas. Bem-vindas a todas. A gente está muito contente de começar mais um curso de trilhas feministas na política pública, de saber que somos tantas, que somos diversas, de idades diferentes, de lugares diferentes desse nosso grande Brasil. E é com muita alegria que a gente está aqui para tentar contribuir, fazer entender e compreender como que esse sentido dessas trilhas, né? O que significa todo esse caminhar, toda essa luta e resistência das mulheres. Falar sobre política e falar sobre direitos e sobre mulher é algo muito importante para a gente entender como a nossa sociedade brasileira foi também construída, né, em cima de sistemas de exclusão muito fortes como o patriarcado, o racismo, né, e toda a discussão de classes e o que advém de luta de classes. Para a gente pensar que nós mulheres somos sujeitas políticas, a gente precisa compreender a luta de muitas mulheres, né, um coletivo de luta para que a gente tenha hoje o que temos. Guacira gosta muito de citar a Betânia Ávila, né, uma grande pensadora, uma grande feminista ativista, pernambucana de Recife, que diz que o maior ganho do movimento de mulheres em si, já importante por si mesmo, foi constituir nós mulheres como um sujeito político. Então, a gente vê e percebe toda essa luta de termos mecanismos de políticas públicas, significa reconhecer muita luta e muita história de nós mulheres para termos esses mecanismos, né? Sem dúvida, Nath. Nós, mulheres, muito antes de termos essa participação minoritária na democracia, nós existimos como sujeito político e foi por essa caminhada como movimento social, com a organização das mulheres em movimento, que nós conseguimos garantir os nossos direitos. É muito recente tudo isso, né? O direito ao voto foi aí do início do século XX. A primeira Constituição brasileira que disse que homens e mulheres têm direitos iguais foi a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, onde nós mulheres brigamos, lutamos, propusemos, atuamos e garantimos vários princípios de direito nessa Constituição. Mas ainda não tem 2 décadas que nós tivemos pela primeira vez um ministério para lidar com a questão das políticas para as mulheres. E esse ministério sequer resistiu até o dia de hoje. Estamos no meio de uma crise política e como a gente sabe muito bem, andando por essas trilhas feministas nas políticas públicas, na hora em que a democracia é ferida, é atacada pelo autoritarismo, pelas oligarquias, pela corrupção, pelo nepotismo, pelo patrimonialismo, por todas essas formas que usurpam da cidadania o nosso direito de decidir sobre o que é de interesse público, sobre aquilo que diz respeito à justiça, à liberdade, à igualdade entre nós. Nós, mulheres que somos as recém-chegadas dentro da democracia, estamos mais vulneráveis, nossos direitos, nossas conquistas são solapadas primeiro. Nós, a luta contra o racismo, por igualdade racial, os negros, os indígenas, não é? Os povos indígenas, aqueles que nessa nossa democracia feita quase sempre por oligarquias de homens
brancos, heterossexuais, publicamente ditos heterossexuais, por esse fundamentalismo religioso que está colocado aí, quando eles conseguem uma vitória, é sempre uma vitória contra os nossos direitos, porque a garantia dos nossos direitos é necessariamente a radicalização da democracia, a ampliação da democracia pela nossa participação, pela garantia dos nossos direitos. As trilhas feministas nas políticas públicas foram trilhas construídas pelas mulheres e quase sempre, quase todas, fora dos lugares de poder. Nós sabemos que esse sistema político é um sistema político que nos exclui. A nossa organização como movimento, o nosso compromisso de ativistas, seja dentro da gestão pública, seja dentro dos movimentos sociais a que nós pertencemos, seja dentro do próprio movimento de mulheres, nos partidos políticos, foi essa disposição que fez a diferença. Hoje nós ainda não conseguimos chegar a ser 10% da representação política nesse país. Então, todas as mudanças que ocorreram nessas trilhas feministas nas políticas públicas, e não são poucas, né? São mudanças muito importantes, aconteceram porque nós nos organizamos, nós pensamos, nós tivemos estratégias e mobilizamos nossas forças políticas para garantir essas conquistas. Nesse momento de crise política que nós estamos vivendo, é especialmente importante a gente olhar para esse caminho dessa trilha, reconhecer que nós temos força, que nós andamos muito até aqui, não é? Nós crescemos, nós temos uma consciência de que somos sujeitas de direito. A organização das mulheres em movimento, o movimento organizado das mulheres, que institui a mulher como sujeito político, como coletivo e como sujeito de direitos. É dessa possibilidade que é criada pela reunião de forças no movimento de mulheres que nós surgimos, nós podemos chegar aqui nessa trilha feminista nas políticas públicas.